dúvida, os orçamentos são fundamentais dentro de uma empresa. Saber orçar pode significar contas em dia, estabilidade e crescimento. Quem se descuida e acha que o que vale na hora de fechar o negócio é só um bom papo, está cometendo um erro grave. Exagerar pode causar a perda do trabalho. Cortar em excesso pode gerar prejuízo. Pois bem, então qual o caminho? Existe uma medida correta? Existe uma planilha ideal? Sérgio Redburn, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. Como é que se constrói um bom orçamento? Bom, primeira coisa para você construir um bom orçamento, você tem que entender bem do seu negócio, entender o seu cliente, tá? E se planejar. O orçamento é um ótimo momento para você planejar tanto a sua produção como também o aspecto comercial do seu negócio. É nesse momento que você vai entender como você vai produzir aquilo que você tem que entregar e qual a melhor forma de vender. Essa é a hora certa de pensar nessas coisas. E se você nunca trabalhou com esse cliente, como que você faz? Conhecer bem esse cliente significa o quê? Significa visitar, significa tentar entender as necessidades que ele tem, aquilo para que você possa fazer o melhor produto para atender o cliente. Flávio Chiodi, você iniciou sua carreira na marcenaria? Não, eu era analista de sistemas e meu pai é marceneiro, ele tinha umas máquinas em casa e eu queria partir para alguma outra coisa, né? Para ver se melhorava minha condição. E aí eu resolvi trabalhar com ele. E foi aí que eu comecei. Como que é essa história de que tem uma planilha, né, do Sebrae? No começo eu tinha dificuldades, porque eu não era da área, não sabia, nem tinha ideia nem como orçar, como fazer um orçamento. Eu orçava de forma assim, muito simples. Aquele negócio de você levantar o material e multiplicar por 3, por 2, por... Então eu achava isso errado. Certo. E eu vi uma publicação no jornal da Alel, da fonte do Sebrae, e aí eu fui aprimorando essa planilha para as minhas necessidades. Dá uma mostradinha para a gente dessa planilha, como que funciona. Ela é bem simples. Ela tem alguns tópicos. Eu relaciono o material bem detalhado que eu vou utilizar. Depois eu tenho um custo aqui de hora da marcenaria. Ele já me dá um valor, né, de mão de obra. Depois aqui eu tenho os serviços que são executados por terceiros, tipo vidraçaria, pintura, né? Ok. E você? Muito bem. Você gosta de comprar produtos a preço de custo? Quem não gosta, né? Vá amanhã mesmo até a loja Léo mais próxima de você. Aproveite só esta semana. Tapa-furo autoadesivo branco TX a preço de custo. Vá amanhã mesmo à loja Léo de sua preferência e aproveite. Mas olha, esta oferta vale só até o próximo sábado, hein? Bem, agora eu vou chamar a nossa telepergunta. Perguntas que nossa produção faz para empresários e profissionais da marcenaria de todo o Brasil. E que hoje veio lá de São Luís do Maranhão. Roda aí. Oi, Nelly, tudo bom? Bom dia. Um alô pro pessoal de São Paulo. Bom, a única dificuldade que a gente sente em fazer o orçamento é quando a gente tem que terceirizar os produtos, ou seja, quando a gente não trabalha especificamente com os produtos a serem vendidos e a gente inclui isso no nosso orçamento. Tipo como a gente trabalha com vidro, com aço inox, com tapeçaria, toda essa parte que a gente inclui no nosso orçamento, mas a gente tem que terceirizar esse tipo de serviço. Como é que você pode me ajudar com isso, né? E aí, Sérgio, itens terceirizados. Você tem alguma sugestão aí para o Gustavo? Lógico, o item terceirizado, como nós vimos na planilha do Flávio, é um dos itens que a gente coloca dentro do orçamento. Quer dizer, o orçamento, uma das coisas importantes é o cuidado de você não esquecer nada do que você vai usar para produzir aquele material, né? E lembrando sempre que quando a gente procura um terceiro para ajudar no nosso trabalho, é importante que esse terceiro seja também uma pessoa de confiança, que mantenha a qualidade do trabalho que você está entregando. Às vezes é colocado um percentual a mais para não é perda, você às vezes você tem às vezes dois profissionais, você tem 2 ótimos vidraceiros, você cota com os 2, na hora de executar um não pode, então você tem que ter um pouco de folga também para essa negociação. E temos também outra dúvida que nossa equipe de reportagem foi pesquisar. Pode rodar. Então, a minha dúvida em relação ao orçamento de gabinetes é que o gabinete de pia ele vai
pouco material. Mas quando entra com gavetas, já aumenta a quantidade de material. Então eu fico em dúvida se eu calculo por metro quadrado ou pela quantidade de material mais o custo de mão de obra. Então, Flávio, Sérgio, qual a dica que a gente pode dar para ele? Nailson, não faça orçamento material vezes qualquer número. O correto é você levantar o material, a sua mão de obra, o gasto que você vai ter para a execução, para a instalação desse material, desse produto, e aí você vai ter o valor total. Tá? Se você pegar um orçamento, um gabinete e fazer por metro quadrado, ele não vai pagar o valor do material dele. Se você pegar um armário de 50 metros quadrados e fazer por metro quadrado, você vai cobrar muito, vai ficar muito caro. Então o correto é sempre você usar o material, mão de obra e os custos a mais que você tem para a execução desse serviço. Sérgio? Perfeito. Isso vai garantir a marcenaria no longo prazo. Vai garantir que o empresário vai estar fazendo um bom negócio. Sérgio, o que é que você conceituaria um bom orçamento, a criação de um bom orçamento? Bom, um bom orçamento é aquele que não esquece os detalhes, que se preocupa com todas as coisas que a gente pode gastar, todas as despesas que você tem ao construir um determinado móvel, né? Lembrando sempre que você tem entrega, você tem montagem, que são coisas que a gente não pode esquecer. E, sem dúvida, né, o cuidado de pesquisar os preços antes de colocar o orçamento, ter muita referência de mercado para que você não cobre nem muito pouco e nem exageradamente. É tudo isso que o Sérgio falou, e também a preocupação também é a mão de obra, o cálculo certo o tempo a ser executado. Isso também, isso aliás é o que mais mexe com o valor do orçamento, é a mão de obra. Então você tem que tomar muito cuidado com o tempo que você vai utilizar, saber calcular o tempo que você vai utilizar para a execução daquele trabalho. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada, Flávio, pela participação no programa da gente, foi um prazer.